Olá, gente. Vamos ao nosso quarto bloco. Terminamos o bloco anterior falando acerca dos pronomes de tratamento. Melhor, pronomes de tratamento não. Ainda não falamos deles, dos pronomes demonstrativos e da pontuação. Por que você está chamando tanto atenção para a pontuação, professora? Porque pontuação é um dos tópicos mais equivocados nas provas. É aqueles em que as pessoas cometem maior quantidade de deslizes. Campeão de audiências. Tá? Se você disser assim, qual é o campeão de audiências em erro? Não é o campeão, a campeã. Dona Vírgula. Ela que se apresenta de forma mais intensa com erro. Tá? Então vejamos agora, mais uma vez, eu destaquei alguma coisa para vocês. Então, o que foi que eu destaquei para vocês neste momento? Um trecho de questão, outra vez, ó, nos dias atuais, diante das garantias constitucionais, o que eu lhe disse no bloco passado, professor de português é um horror. O corretor desta prova nem se preocupou com isso. Ainda bem. Mas observe, nos dias atuais, diante das garantias constitucionais, olha o ais e ais. O que vem para o seu ouvido? Parece uma rima. Então, isso para mim diz o seguinte, e o texto está mal escrito. Tá? Porque atuais com constitucionais estão rimando. E não pode rimar? Não, isso aqui não é poema. Não pode rimar. Então, deveria trocar aquele dias atuais ali, está como um chavão. Eu não sei como começar, eu começo. Atualmente, nos dias atuais, tá certo? Na questão dessa pessoa. Vou lá. Que abrangem, de garantias constitucionais que abrangem os processos administrativos. Eu não sei se isso aqui é um borrãozinho no papel, uma rasurinha do papel, ou se este ser tentou, sem saber se havia vírgula ou não, tentou pensar ou deixar o corretor pensar que isso fosse uma vírgula. Então, não sei ao certo se a pessoa tentou jogar uma vírgula, mas não sabia se tinha ou se não tinha, e por isso botou pequenininha, tentativa de esperteza. Aquele cara que bota o acento, isso eu já vi demais, tá? Eu olho muito prova para recurso. Então, o que acontece? Aí vem assim, não, professora, mas é porque eu não sabia se tinha um acento ou não. Aí eu botei um pingo um pouquinho maior. Porque se o cara disser que não tem acento, eu digo, não, esse é o meu pingo do i. Se o cara disser, e o acento? Ora, meu acento é pequeno. E assim ele tenta burlar o processo. Acontece isso? Acontece várias vezes. Quando eu estou do lado de cá, fazendo recurso, o que eu tenho que fazer? O candidato não comete deslize quando grafa o acento de forma diminuta. Ou às vezes digo assim, ó, é de costume do candidato grafar o acento de forma diminuta. Portanto, na palavra país, na linha tal, houve realmente uma colocação de acento gráfico. Do lado de lá, eu sei muito bem que estão tentando burlar o processo. Aí, dependendo da banca examinadora, a gente vê como é que ela se comporta. Tá certo? Então, veja, por que você tem uma vírgula aqui? Porque tem uma outra vírgula aqui. Tá? Se eu tenho aquela outra vírgula de lá de administrativos, eu vou ter a de constitucionais. Então, diante das garantias constitucionais, que abrangem... Aí poderia ter uma só. Se ele deixar uma só, ele está usando esta oração para restringir algo que são as garantias constitucionais. Então, ele está querendo me dizer que apenas nas garantias constitucionais que abrangem os processos administrativos. Essa é uma ideia. Esta palavra que, outro abuso da língua portuguesa. A palavra que. No bloco anterior, nós falamos, tenham cuidado com gerundismo. Agora eu lhe digo outro, cuidado extremado. Tenham cuidado com o que. A gente chama de queísmo. Uso excessivo, exagerado, equivocado da palavra que.
Este é um dos que mais aparece. Sabe por quê? É um pronome relativo. Então, ele retoma essa palavra aqui, garantias. Diante das garantias que abrangem os processos administrativos. Se esta pessoa quer restringir só as garantias constitucionais que abrangem os processos ou processos administrativos, tudo bem. Se não, eu vou pensar, isso aqui era uma vírgula. Se era uma vírgula e queria restringir, está errado. Se não era uma vírgula e queria explicar, está errado, porque deveria ter colocado mais forte, mais intensa. Então, provavelmente, e houve isso nesta prova, o examinador deu uma olhada nisso. Tá? É inegável as prerrogativas da ampla defesa e do contraditório. O que é inegável? As prerrogativas é inegável? Que lógica nós temos aí? O que está sendo discutido? O que está sendo mostrado? Certo? O que concordância essa pessoa quer? Então, você vai pensar nisso também. De como o que é inegável? As prerrogativas. Então não é inegável. Tá certo? Então, neste momento, comete-se um deslize. Vou seguindo. Em caso, o entendimento da comissão, ao considerar a sindicância meramente inquisitivo, dispensando óleo gerúndio e a vírgula, dispensando os princípios da ampla defesa e do contraditório, é manifestante equivocado, vez que... O que é isso? Isso é um termo recorrente em textos jurídicos. Vez que não pertence à língua portuguesa. A língua portuguesa tem uma vez que. Uma vez que qualquer indivíduo que é acusado da prática de uma infração tem direito de defesa. Muito bem. Temos vários ques que não comprometem o texto, certo? Mas temos o uso de um conectivo usual em textos jurídicos e que é problemático na língua formal. A minha estrutura de norma culta não trabalha com vez que. No cotidiano da vida jurídica de vocês, provavelmente esse vez que é muito comum e muito corriqueiro, porque encontramos demais essas palavras em textos jurídicos. Mas esta palavra não é usual da minha língua, da sua língua, da nossa língua portuguesa. A senhora está me dizendo o quê, professora? Que este conector, o que é um conector? Um elemento que vai ligar orações, ele não é usual, ele não deve ser usado. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou usar nesta situação? De que eu faço uso quando eu pensar, por exemplo, em estruturas como vez que? Eu fiz uma lista de alguns conectivos que vão dando para você a ideia de algumas formas da língua que você precisa. Ora, aquele de lá era uma vez que, já que, nosso eterno porquê, nosso problemático porquê, e um muito bonito, muito bom de ser usado e que as pessoas usam pouco, porquanto. Estes 4 que eu listei para vocês e alguns outros, eles dão ideia de causa. Vocês trabalham com muito causa e efeito, causa e efeito. Então, quem é que me dá a causa? Uma vez que, já que, porque, porquanto, como. Esses me dão ideia de causa, tá certo? Não dá para usar nesta situação outro que não seja o uma vez que, dá, você pode usar o porquê, pode usar o porquanto naquela situação ficaria tranquilo. E ou então, ela, naquele momento que ela botou vez que, ela colocaria uma vez que, já que, tá certo? Ideia de causa. Ideia de concessão.
esse é outro problemático em textos jurídicos. As pessoas usam posto que como se ele fora causal, ou seja, como se ele fosse sinônimo de já que. Posto que é sinônimo de embora. O que é essa ideia da concessão? O que é essa ideia concessiva? Que lógica de oração é essa que me dá a ideia de concessão? Concessão é uma oposição drástica. Algo tenta me impedir, mas não consegue. Isso é que é concessão. A melhor palavra para lhe dar a ideia da concessão é o embora. Eu lhe dei 3, ainda vou colocar mais. Mesmo que, ainda que. Tá certo? Então essas outras também lhe ajudam. E eu fico usando o tempo inteiro a mesma ou eu posso mudar? Você deve mudar. Mas também não deve insistir. Uma hora botar ainda que, mesmo que, daqui a pouco posto que. É que, olhe para não cair na nossa história do queísmo. Então, conectivos usuais na sua vida. Causal, uma vez que, já que, porque, porquanto. Concessiva, embora, posto que, conquanto, e cuidado com isso. Olhe como eles são parecidos. A sonoridade é parecida. Porquanto é irmão de porquê. Conquanto é irmão de embora. Tá? Repare que o porquê e o porquanto parecem até quase gêmeos não univitelinos. O embora e o conquanto que são irmãos de pais diferentes. Mas você grava assim, ó. Porquanto, porquê, conquanto embora. Porquanto, porquê, conquanto embora. Devo usar porquanto? Se acostume antes. Olha aquilo de que eu lhe falei antes. Não é, na hora da prova, não é hora de ousadia. É hora de trabalhar com aquilo que eu tenho certeza. Não é hora de teste. Traga suas ideias praticamente organizadas. Deixe para usar em outros momentos. Mas treinando em casa, se você usou antes, se usou adequadamente, vá. Vá, porque seu texto ganha corpo. O examinador enche os olhos, faz uau! Isso aqui está bem escrito. Se a gente erra demais, tá? Começa a errar demais, ele fica olhando o seguinte, esse cara vai errar mais uma vez. Daqui a pouco ele vai errar de novo. Essa menina vai ter problema lá adiante. E ele fica ali observando com mais cuidado, porque você já errou tanto que ele espera o próximo erro. Se você começa com um texto bem escrito, sem muita ousadia até, mas com um texto bem escrito, bem organizado, ele já vai olhando, é verdade, as coisas aqui vão caminhar bem até o final. Certo? Então, continuemos. Condição, eu quero abrir ideia de condição. Se, caso, desde que. Tá? Fundamentalmente. Além disso, professora, que mais eu uso? Além dessas, você tem hábito de usar adversativas. E aí, lembre-se da escola, que na escola você aprendeu as adversativas e às vezes sabe a lista inteira. Às vezes, quando a gente diz na sala de aula assim, ó, mas... trazem o resto todo. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. O que ocorre com essas conjunções? As adversativas não são concessivas. Oposição branda, oposição leve, adversativa. Oposição drástica, algo tentando me impedir de acontecer alguma coisa, concessiva. Outro cuidado. Cadê o vermelho para a gente chamar a atenção para o cuidado? Observe as terminações. Ó, porquanto, conquanto, no entanto e
entretanto, a sonoridade é muito parecida. Como essa sonoridade é muito parecida, fique atento para que você não use um em lugar de outro. Ficar? O um, eu posso pensar com quanto e posso me atrapalhar e no lugar de um entretanto eu jogo um com quanto. Então, se você tem o hábito de usar alguns, faça uso deles. Se não vai lembrar na hora, é melhor ficar com contudo, com todavia, porque aqui você pode atrapalhar com os de lá. Ou talvez estes daqui sejam menos usuais no seu texto. Certo? Além das adversativas, o que mais vocês têm costume de usar? Conclusivas. Conclusivas. Quais as conclusivas mais comuns? Portanto, por isso, logo, por exemplo, tá? De novo, temos a história da sonoridade parecida, ó. Portanto, no entanto, entretanto, porquanto. E o por isso, professora? O por isso, cuidado, para não escrever junto, porque muita gente escreve por isso junto, pelo amor de Deus. Certo? Cuidado com a grafia do por isso. Logo, por conseguinte, e lá vai. Antes de fechar essa história, pense a questão do porquê. Tá certo? Existe aquele porquê. Para que ele seja, dê essa ideia de causa, ele tem que ser sinônimo de já que, sinônimo de visto que, sinônimo de uma vez que. Se o porquê não for sinônimo desses, ele não é junto, ele é separado. E aí, às vezes, a gente vê as pessoas errando, e tem aquela história que trazemos da escola, que o porquê é separado na pergunta e é junto na resposta. E parece que ele só é separado na pergunta. Tá certo? Ele pode ser separado numa pergunta indireta. Pense o porquê separado da seguinte forma. Primeira coisa, você pode substituí-lo por que motivo. Onde couber a ideia de por que motivo, no início ou meio da frase. Certo? Então, no início ou no meio da frase. E ele pode ser sinônimo de pelo qual. E variações. Então, o que é isso? Pelo qual e variações. Pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Exemplos, vamos ver. Início e meio, hein? Então, ele digo assim, ó. O primeiro, o de início, é a nossa pergunta direta. Por que ele não trouxe o material? Esse é o nosso de domínio mais comum, certo? Aí a pessoa a quem fizemos esta pergunta não sabe responder por que ele não trouxe o material. O que ela vem e lhe diz? Não sei por que ele não trouxe o material. Perfeito. Mas o nosso uso de porquê comum é ele ser separado na pergunta, no primeiro caso. Quando chega ao segundo caso, o que as pessoas tendem a achar? Opa, se o porquê está no meio, é junto? Não, querido. O porquê é igual a porquê motivo. Se você precisar trocá-lo ou inserir melhor a palavra motivo
Após o porquê, você consegue? Tente. Por que motivo ele não trouxe o material? Perfeito. Não sei por que motivo ele não trouxe o material. Então, os dois porquês são o nosso primeiro, ó, porquê motivo, separado, sem acento, no início e no meio. Acontece que este porquê motivo pode ir para o fim. Se ele for para o final, é que ele ganha o acento gráfico. Tá certo? Mas primeiro este, o pelo qual e suas variações. Você vem e diz assim, ó, a rua, porque passei, estava escura. De novo, porque está no meio. De novo. E aí, professora, esse porquê não é junto porque ele está no meio? Não. Não, porque a rua porque passei é a rua pela qual. Então, se o meu porquê se insere a palavra motivo, se eu quiser, após o porquê, eu posso inserir a palavra motivo. Se o meu porquê é substituível por pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais, eu estou diante de um porquê separado nesta situação, sem acento. Então, cuidado. O nosso porquê junto àquele que está ali dito é algo assim, ó, morreu porque tomou veneno. Bem bobo, mas bem clássico, tá? Morreu porque tomou veneno, é morreu, uma vez que, já que, tomou veneno. Então, uma causa, porque tomou veneno, é uma causa que gera uma consequência. Causa, tomar veneno. Efeito, consequência da causa, morreu. Os outros são ou interrogativo direto ou interrogativo indireto. Meu temor, em algumas situações, vocês trazerem o segundo e o terceiro juntos, só porque eles não estão no início da pergunta. Tá? Então, cuidado com esse porquê. Aquele de lá, que é causal, se difere dos três que eu construí na lousa. Os dois do meio, separados sem acento. O primeiro, aquele que você está habituado a fazer a pergunta direta. Agora, aproveitando o ensejo, e se eu pegar este porquê e jogar no final? Se eu quiser escrever um porquê aqui outra vez, ó, porque ele não trouxe o material, por exemplo, por quê? Acento nele. Porque está depois dele, vem o ponto. Acento? Sim. A palavra que, sempre que incide no final de uma frase, ou seja, após a palavra que, existirá um ponto. Toda vez que isso ocorrer, você precisa acentuá-la. Certo? E olha ela aqui. Se você quisesse escrever assim, professora, você me disse o quê? Então, você me manda um bilhetinho. Professora, vírgula, você me disse o quê? Quem é que você vai colocar depois do quê? A interrogação. Se você vai colocar a interrogação, automaticamente este seu quê terá um circunflexo. É a mesma coisa com o porquê. Então, este porquê, que significa por que motivo, não foi à toa que eu disse início e meio. Quando eu lhe digo início e meio, eu estou me referindo a duas posições, porque eu sei que se você trouxer para o final, ele vai ter que ser acentuado. Então, no final, sempre interrogativo, sempre que depois da palavra que houver um ponto. Sempre que depois da palavra que houver
ponto. E não se esqueça de que ponto, na língua portuguesa, nós temos 3. O próprio, que se chama ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. São os nossos 3 pontos da língua portuguesa. Tá certo? Só para a gente encerrar essa parte, não se esqueça que ainda existe um porquê que vem junto e com acento. Quando é que ele vai acontecer? Quando ele vier antecedido por artigo, numeral ou pronome. Então você diz assim: não sabe, não saber não, não sabe dizer o porquê de tantas dúvidas. Pronto. Olha aí. Lá vem na frente dele o artigo. Consequentemente, este porquê é junto com acento. Agora, ele vai significar, ele é substituível por motivo. Cuidado, hein? O de cima é por que motivo? A gente tem mania de diminuir as coisas. A expressão é: por que motivo você não veio ontem? Por que motivo você não me disse a verdade? Por que motivo você está saindo mais cedo? Mas nossa capacidade de diminuição das coisas faz com que a gente fale só por quê? Porque você não veio ontem. Porque você não me disse a verdade. E a gente suprime a palavra motivo. Aqui você substitui. Então, não sabe dizer o porquê é a mesma coisa de não sabe dizer o motivo de tantas dúvidas. Certo? Pois bem, em nosso quarto bloco, falamos dos conectores. Próximos blocos, a gente vai continuar falando de alguns conectores e vamos atacar outros tópicos da morfossintaxe para que você possa ir para a sua prova com tranquilidade. Não se esqueça de que seu texto precisa ser claro, correto, coerente e conciso. Um abraço e até a próxima.